Já ouviste falar de uma imagem de Cristo que mudou de cor? No coração do México, há uma história verídica tão chocante que desafia a lógica. Um padre prestes a morrer envenenado, um ladrão apanhado no seu próprio pecado e um ato milagroso que deixou toda a gente sem fôlego. O que vai ouvir não é uma mera lenda, mas um testemunho de fé e de justiça divina. Mas para o compreender, é necessário recuar no tempo e conhecer a trama obscura que conduziu a este milagre. No centro da cidade do México, onde a história e a fé se entrelaçam, na majestosa Catedral Metropolitana, encontramos verdadeiras joias da arte sacra, capelas, retábulos, altares resplandecentes, um órgão imponente e um coro de beleza celestial. Mas entre todas essas maravilhas, há um lugar que desperta espanto e devoção nos fiéis de todas as épocas: o altar do perdão. Ali está uma imagem de Cristo crucificado diferente de todas as outras. A sua pele é intensamente negra, a sua expressão é profunda e a sua presença impõe respeito e reverência. No entanto, nem sempre foi assim. No tempo do vice-reinado, aquela imagem tinha uma cor tão humana que a sua brancura espantava todos os que a contemplavam. Mas um milagre extraordinário transformou a sua aparência para sempre. Desde então passou a ser conhecido como o Senhor do Veneno. A história desta transformação remonta a muitos anos atrás, quando um homem consumido pelo desespero e pelo medo entrou pelas portas da catedral. O seu coração batia forte, a sua mente estava atormentada. Não era a primeira vez que ele cometia um crime. Há muito tempo que era ladrão, mas até então tinha sempre conseguido acalmar a sua consciência. Desta vez, porém, tudo era diferente. Desta vez tinha assassinado. A memória desse momento fatídico assombrava-o incessantemente. Numa noite escura, enquanto saqueava uma casa, o dono descobriu-o. O ladrão não tinha intenção de matar, pelo menos era o que queria acreditar. Mas quando o homem o reconheceu e tentou impedi-lo, sentiu que não tinha alternativa. A luta prolongou-se e, num ato desesperado, pegou num pesado castiçal e esmagou-o contra a cabeça da vítima. O homem caiu sem vida num instante. A partir daí, a sua consciência não lhe deu descanso. Todas as noites, nos seus sonhos, ouvia uma voz que lhe sussurrava: "Tu mataste-o. És um assassino. Vais para o inferno." Toda a Nova Espanha, o que hoje conhecemos como México, ficou abalada com a notícia do crime. Mas ninguém sabia quem era o culpado. Só ele carregava o fardo insuportável. A sua alma clamava por paz e ele acreditava que a encontraria na confissão. Assim, com passos trôpegos, entrou na catedral, procurando desesperadamente a redenção. Ele não sabia que essa decisão mudaria para sempre o seu destino. As noites do assassino tinham se tornado um tormento insuportável. Não conseguia adormecer e, quando finalmente o fazia, acordava sobressaltado com a imagem do homem cuja vida tinha tirado. Viu-o à sua frente, olhando-o com profunda dor e reprovação, com os lábios trêmulos a proferir palavras que o gelaram até aos ossos. "Mataste-me e agora carregarás essa culpa para sempre. Vais para o inferno." Aterrorizado, o criminoso sentiu que a única forma de aliviar a sua consciência era confessar-se. Talvez, se falasse com um padre e recebesse a absolvição, pudesse voltar a dormir em paz. Poderia continuar a roubar e aumentar a sua fortuna sem o peso da culpa. Assim, uma tarde, com o rosto pálido e as mãos a tremer, aproximou-se do confessionário da catedral. Ali, por detrás da grade, esperava-o um padre de voz serena e olhar compassivo. "Padre, pequei gravemente", sussurrou o assassino, sentindo o coração acelerar. O padre escutou-o com atenção. O seu rosto escureceu ao ouvir a confissão do assassino. Como ministro de Deus, a sua missão não era julgar, mas trazer a mensagem do perdão divino. "O teu pecado é grave", disse ele solenemente, "mas o amor de Deus perdoa sempre. A paixão de Cristo purifica toda a culpa." Por um momento, o assassino sentiu um alívio fugaz. Pensou que aquelas palavras eram suficientes para redimir o seu crime. Mas depois o padre continua: "Não basta confessar o pecado. A confissão deve ser acompanhada de um verdadeiro arrependimento e de uma penitência justa." O assassino franze o sobrolho.
Arrependimento? Penitência? Perguntou confuso. Não basta ter admitido a minha culpa? O padre suspirou e explicou com paciência. Confessar o pecado é um passo importante. Mas se o coração não sentir verdadeira dor pelo mal cometido, a confissão é vazia. Um ladrão que confessa e continua a roubar. Um adúltero que trai e continua a trair. Um assassino que volta a matar. De que serve a confissão se não houver uma verdadeira mudança? A confissão deve transformar a alma e levar o pecador de volta a Deus. O assassino mexeu-se inquieto e disse-me: está bem, se for preciso, deixo de roubar, mas dá-me a absolvição para eu poder ficar em paz. O padre abanou a cabeça. O mais importante ainda está para vir. Penitência. Penitência? Que devo fazer? Rezar 100 Ave-Marias, 2 rosários, jejuar durante dias? O padre olha-o fixamente. A penitência deve ser proporcional ao pecado cometido. Para aqueles que duvidaram de Deus, pode ser rezar o credo. Para os que cometeram pequenos delitos, basta uma oração. Mas para aqueles que causaram um dano real, a penitência é a reparação desse dano. O assassino sentiu um arrepio na espinha. O que é que isso quer dizer? Que se fores um ladrão, deves devolver o que roubaste ou dá-lo aos pobres. E se fores um assassino, tens de dar a tua vida à justiça. Os olhos do assassino arregalaram-se de horror. Nunca! Exclamou com medo na voz. O padre levantou-se, mas antes que pudesse dizer alguma coisa, o ladrão saiu do confessionário sem esperar pela absolvição. A escuridão fechou-se em torno do assassino. Aquelas palavras atingiram-no como um relâmpago. Não esperava que a sua confissão o deixasse numa situação ainda pior. Saiu a cambalear do confessionário com a alma em sobressalto. Agora tinha um novo inimigo. O padre conhece o seu segredo. E se decidisse levá-lo à justiça, teria de o silenciar para sempre. O assassino sai do confessionário com a mente turva e o coração cheio de angústia. A sua intenção ao ir à catedral tinha sido aliviar a sua consciência, mas agora sentia que a sua situação se tinha tornado ainda mais complicada. Este padre conhecia o seu crime e, embora o segredo da confissão o impedisse de o contar, uma dúvida terrível começou a consumi-lo. E se ele decidisse quebrar o segredo? E se me entregasse à justiça? Ele não podia permitir isso. Tinha de se livrar do padre a todo o custo. Mas como fazê-lo dentro do templo sem que ninguém suspeitasse? Enquanto a sua mente procurava uma forma de se livrar do padre, a noite avançava e as sombras alongavam-se nos cantos da catedral. O padre, alheio ao perigo, dirige-se à sacristia para se preparar para a celebração da Santa Missa. E foi nesse momento, por entre a penumbra das velas e o eco solene das orações, que um vulto surgiu das sombras. Era uma mulher vestida de preto. A sua pele pálida contrastava com a escuridão do seu traje, e os seus olhos pareciam poços sem fundo. A sua presença era silenciosa, mas o assassino sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A mulher parou à sua frente e, com um sorriso enigmático, sussurrou o seu nome. O assassino recuou aterrorizado. Quem és tu? Como é que sabe o meu nome? A mulher soltou um riso suave, quase zombeteiro. É estranho que não me reconheças, sussurrou. Há muito tempo que estou ao teu lado. Acompanhei-te em cada um dos teus assaltos. Sussurrei-te ao ouvido sempre que hesitavas. Sou a voz que te encorajou a matar. O assassino engoliu. Diga-me o seu nome. Tenho muitos. Alguns chamam-me ambição, outros vingança. Alguns chamam-me traição, rancor, ganância. Mas a maioria conhece-me como Luzbel. O assassino sentiu o frio da morte a percorrer-lhe a pele. O demônio. A mulher sorriu de novo. Não importa o que me chames. O importante é que, tal como tu, tenho um inimigo comum. O padre. Os olhos da mulher brilharam com um brilho negro. Quando era nova, tentei seduzi-lo. Ofereci-lhe tudo. Ofereci-lhe tudo. Riqueza, poder, prazeres. Mas ele recusou-me. Preferiu seguir aquele homem crucificado. Desistiu de tudo por ele e tem me combatido desde então. Mas hoje, graças a ti, podemos finalmente livrar-nos dele. O assassino sentiu um fogo negro a arder dentro de si. O seu ódio foi alimentado pelas palavras da mulher. O que é que eu faço? O que sempre fizeste. Mas desta vez, com a minha ajuda,
A escuridão fechou-se à sua volta e a tentação apoderou-se da sua alma. Ele estava prestes a selar o seu destino. A misteriosa mulher de negro olhou para o assassino com intensidade e perguntou-lhe num sussurro: "Não sentes algo a envenenar a tua alma?" O homem, ainda a tremer, escutava-a sem desviar o olhar dos seus lábios, como se cada palavra que ela dizia tivesse o peso de um destino irremediável. O ódio e a vingança são piores do que o veneno, mas agora vamos fazer o que é necessário. Das suas vestes escuras, a mulher tirou um pequeno frasco de vidro. A luz tênue da vela fazia brilhar o seu conteúdo. Um líquido espesso e escuro que parecia mover-se por si próprio. Aqui está tudo o que precisas, a essência das mentiras. Traição, inveja, orgulho, todos os males do mundo condensados num elixir. O assassino olhou para o frasco com receio. "O que é que queres que eu faça com isto?" "Coloca-o junto ao teu coração. Deixa-o beber o teu ódio e o teu desejo de morte." O homem hesitou. Algo dentro dele lhe dizia que devia fugir. Mas a mulher escura baixou a cabeça com fingida gentileza e sussurrou-lhe: "Também tu me desprezarás como ele?" Esta simples frase foi suficiente para reacender a sua fúria. Com um movimento decidido, aproximou o frasco do seu peito. Assim que o fez, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O seu ódio estava a transformar-se em veneno. "Agora deita-o sobre este lenço de seda." A mulher estendeu um fino pedaço de pano branco, suave ao toque, como se fosse feito para um fim piedoso. Mas assim que o líquido tocou o pano, este pareceu escurecer um pouco, sem que ninguém pudesse notar a mudança a olho nu. O assassino respirou fundo. Agora não havia mais volta. "E agora?" perguntou. A mulher sorriu. "Sabes o que tens de fazer." Do seu esconderijo nas sombras, ambos ouviram o eco suave de passos que se aproximavam. O padre dirigia-se para o altar como fazia todas as noites. Para celebrar a última missa do dia, a mulher faz uma vênia ao assassino e murmura com uma frieza arrepiante. Todos os dias antes de se retirar para os seus aposentos, esse padre beija os pés de Cristo crucificado. Desta vez, esse beijo será a sua sentença de morte. O assassino engoliu o fôlego. Ainda pode parar. Ainda se podia salvar. Mas não o fez. Tremendo, subiu os degraus do altar, aproximando-se da grande imagem do crucificado. Ninguém entre os fiéis presentes suspeitava das suas intenções. Viram-no ajoelhar-se diante da imagem com aparente devoção. Pensaram que estava a rezar, mas o que ele fez foi outra coisa. Com cuidado passou o lenço envenenado pelos pés de Cristo. Depois retirou-se lentamente, escondendo-se nas sombras da catedral. Ao seu lado, a mulher de negro sorria maliciosamente. "Agora é só esperar." O assassino respirou fundo. Não conseguia tirar os olhos do padre, que avançava solenemente em direção ao altar. "Beija-os, padre", murmurou a mulher. "Beija-os e morre em paz." Os sinos anunciam o último momento da missa. O padre levanta as mãos para abençoar os fiéis. "Queridos filhos, celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas suas mãos colocamos a nossa vida e as nossas dores, porque só nele encontramos a redenção. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos abençoem." Os presentes fazem o sinal da cruz e o sacerdote inclina-se, como todas as noites, levando os lábios aos pés de Cristo em sinal de entrega. Mas algo aconteceu, algo que ninguém estava à espera. A imagem de Jesus crucificado, perante o olhar estupefato de todos os fiéis, dobrou os joelhos e levantou ligeiramente os pés, como se recusasse o beijo. O padre permanece imóvel, confuso. Um murmúrio de espanto percorreu a catedral e, de seguida, começou a produzir-se uma mudança ainda mais assustadora. Dos pés à cabeça, o Cristo escureceu lentamente. A sua pele branca e pura tornou-se negra como a noite, como se tivesse absorvido o veneno mortal. O silêncio foi quebrado por um grito agudo. No meio da multidão, um homem caiu no chão em convulsão. O seu rosto refletia um horror indescritível. A morte agarrou-o, mas ele ainda teve forças para gritar a sua confissão. "Fui eu, queria envenenar o padre. Desculpa." Mas antes que pudesse terminar a sua confissão, uma sombra parece fechar-lhe a boca e tirar-lhe a vida. Os fiéis ajoelham-se, horrorizados e ao mesmo tempo espantados. O milagre tinha se realizado. A partir desse dia,
A imagem de Jesus crucificado nunca mais recuperou a sua cor original. Permaneceu negra, como prova do prodígio divino. Desde então, o povo mexicano chamou-lhe o Senhor do Veneno e, até hoje, os fiéis acorrem à sua imagem para lhe confiarem as suas dores e esperanças. Porque onde abunda o pecado, abunda a graça. A história do Senhor do Veneno espalhou-se rapidamente pela cidade do México, e não só. Nas praças, nos mercados, nas ruas de paralelepípedos e até mesmo nas casas mais humildes, todos falavam do milagre que acontecera na catedral. Um Cristo que absorveu o veneno. Um padre salvo pela fé. Um assassino que caiu morto antes de obter o perdão. Os fiéis começam a dirigir-se ao altar onde repousa o Cristo negro. Comovidos com a história e temerosos do castigo divino, os pecadores iam confessar-se culpados, temendo que lhe sucedesse o mesmo destino do assassino. A figura de Jesus crucificado, com a pele enegrecida pelo milagre, torna-se um símbolo da misericórdia, mas também da justiça divina. Era a prova viva de que Deus podia salvar, mas que o pecado não ficava impune. Os padres da catedral reforçaram a importância do sacramento da confissão, recordando às pessoas que não bastava admitir os seus pecados, mas que era necessário sentir um verdadeiro arrependimento e estar disposto a reparar os seus erros. Deus perdoa sempre, mas o homem tem de abrir o seu coração ao arrependimento sincero. As filas nos confessionários tornaram-se mais longas. As pessoas compreendiam que não podiam brincar com o perdão divino. Com o passar dos anos, a devoção ao Senhor do Veneno aumenta. Os doentes procuram-no para se curarem. Os desesperados pediam-lhe conforto. Os arrependidos choravam diante da sua imagem em busca de redenção. Os milagres multiplicaram-se e as pessoas começaram a levar velas ao altar, pedindo e agradecendo. Atualmente, a imagem do Senhor do Veneno continua a ser um dos tesouros mais venerados da Catedral Metropolitana da Cidade do México. Milhares de fiéis prostram-se diante dele, recordando aquele dia em que a fé salvou um padre e a justiça divina caiu sobre um homem impenitente, porque na sua cor escura está o sinal de que Deus, na sua infinita misericórdia, também sabe castigar quando o coração se recusa a mudar. Os ecos desse milagre nunca se apagaram. Todos os anos, centenas de fiéis visitam o altar do Cristo Negro, curvando-se com respeito, alguns com lágrimas nos olhos, outros murmurando orações cheias de esperança e arrependimento. A história tem sido passada de geração em geração, um lembrete de que a justiça divina nunca dorme e que o perdão de Deus está sempre ao alcance daqueles que o procuram com um coração sincero. Mas o Senhor do Veneno não é apenas uma história do passado. Hoje, continua a ser um testemunho vivo do poder da fé, do verdadeiro arrependimento e da redenção. Os peregrinos ajoelham-se perante o Cristo Negro, depositando as suas preocupações aos seus pés, pedindo proteção, cura e, acima de tudo, misericórdia. Porque tal como o veneno não podia tocar o padre, também não pode tocar aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus. E assim a devoção continua nas sombras da catedral, nos sussurros dos fiéis e no coração de um povo que, geração após geração, continua a confiar na fé e na justiça divina. 3 milagres comoventes do Senhor do Veneno. 1. O milagre da entrega e da vida. Uma mãe viveu momentos de angústia quando o seu filho nasceu gravemente doente. Dia após dia, o menino agonizava e o seu coração de mãe estava despedaçado. Um dia, quando estava a comprar fraldas, passou pela igreja onde tinha conhecido o Cristo de Poison. Naquele momento, sentiu uma profunda necessidade de entrar na igreja. Ajoelhada diante da imagem de Cristo, com lágrimas nos olhos, fez uma entrega total. Senhor, entrego-te o meu filho. Se a vida dele tiver de acabar, deixo-o nas tuas mãos. Ao sair da igreja, uma paz inexplicável envolveu-a. Uma tranquilidade que nunca tinha sentido antes. Regressa à casa e, contra todas as probabilidades, o seu filho começa a recuperar. Os dias passam, a doença desapareceu. E hoje, 44 anos depois, essa criança ainda está viva e bem. O Cristo do Veneno decidiu que ele devia ficar com a sua mãe. 2.
2. A liberdade pela fé. Um homem foi preso na prisão do norte, deixando a sua mulher em desespero. Convencida da sua inocência, mas não vendo saída, ela recorreu à única esperança que lhe restava: o Cristo do Veneno. Com devoção e fé, dirigiu-se à igreja e, ajoelhada diante da sua imagem, implorou-lhe um milagre. Senhor, que vês a verdade e conheces os corações, não permitas que o meu marido continue a pagar por algo que não fez. Concede-lhe a liberdade. Dia após dia, a sua oração é repetida com a mesma intensidade. E então, quando tudo parecia perdido, o milagre aconteceu. O seu marido foi inesperadamente libertado. A verdade veio ao de cima, e ele pôde voltar para casa, para junto da sua família. O Cristo do Veneno tinha ouvido a súplica e concedeu o milagre. 3. A cura que parecia impossível. Desde o nascimento, um rapaz viveu com uma deficiência que parecia irreversível. A sua família, em desespero, procurou todas as formas possíveis de o ajudar. Mas a ciência não dava esperança. Foi então que a sua tia, com fé absoluta, decidiu levá-lo para o México. No santuário do Cristo do Veneno, de joelhos perante a imagem sagrada, fez várias petições com o coração cheio de esperança. Os dias foram passando e, pouco a pouco, a criança foi melhorando. O que parecia impossível começou a tornar-se realidade. A sua mente iluminou-se, o seu desenvolvimento progrediu e a deficiência desapareceu. Hoje a sua família agradece a Cristo de Poison por ter concedido a graça da cura. Estes milagres recordam-nos que, quando confiamos plenamente em Deus, Ele responde sempre com a sua infinita misericórdia. O Cristo de Poison mostra-nos que, por maior que seja a provação, por mais difícil que o caminho possa parecer, com fé, tudo é possível. Cada um destes milagres é um testemunho de que Deus nunca abandona os seus filhos. Quando nos entregamos a Ele, quando lhe confiamos as nossas vidas e as nossas orações, Ele trabalha em nós de forma espantosa, excedendo as nossas expectativas e dando-nos o que precisamos. A fé é a semente que, quando plantada num coração sincero, cresce e dá frutos abundantes. Estes milagres ensinam-nos que, mesmo que nem sempre compreendamos o caminho, devemos continuar a confiar. Porque, como nos ensina a Escritura, tudo o que pedirdes com fé na oração recebereis. Mateus 21:22. Que o Cristo do Veneno continue a guiar-nos e a lembrar-nos que, na fé, nos será dado o que precisamos, segundo a sua vontade divina. Irmãos e irmãs, a história do Senhor do Veneno não é apenas um conto do passado, mas um convite a refletir sobre o poder do arrependimento e da misericórdia de Deus. Um Cristo que, a partir do seu sacrifício, continua a tocar as nossas vidas de forma profunda e transformadora. Se este milagre tocou o seu coração, convido-o a gostar deste vídeo. O seu apoio é vital para que possamos continuar a partilhar histórias que nos aproximam da fé e da esperança. Queremos saber a sua opinião sobre esta história incrível. Como é que o milagre do Cristo de Poison o afetou? Deixe um comentário e partilhe conosco a sua opinião. Partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares, porque juntos podemos levar esta mensagem de fé a mais corações. E se ainda não o fez, convidamo-lo a juntar-se à nossa família Soldados de Cristo. Subscreva e junte-se a nós nesta viagem de fé. Cada subscrição aproxima-nos mais do cumprimento da nossa missão de levar luz e esperança a todos. Que o Senhor do Veneno continue a iluminar a vossa vida e que, através dele, encontrem a paz, o perdão e a força para transformar o vosso caminho. Bênçãos para todos.